Olá, eu, Cauê Felipe Valezan, juntamente com Leonardo de Matos Merlo e Bernardo Backendorf, iremos apresentar nosso trabalho de Sociologia, tendo em vista que o nosso trabalho é da Sexta Constituição. Então, é conhecido no Brasil como regime militar o período que vai de 1964 a 1985, onde o país esteve sob controle das Forças Armadas Nacionais, ou seja, o Exército, a Marinha e a Aeronáutica. Neste período, os chefes de estados, ministros e indivíduos instalados nas principais posições do aparelho estatal pertenciam a uma hierarquia militar, sendo que todos os presidentes do período eram generais do Exército. Então, para compreender melhor, primeiro vamos entender o que estava acontecendo antes de ocorrer o golpe militar de 31 de março de 1964. O país passava por um momento de forte polarização, a qual um lado temia o avanço dos movimentos a favor de João Goulart, que era acusado de ser a favor do comunismo. O país também enfrentava uma forte crise. Nossa inflação chegou a atingir, em 1963, o incrível índice de 73,5%. O presidente exigia uma nova Constituição que acabasse com as estruturas arcaicas da sociedade brasileira. Então, no dia 31 de março de 1964, o presidente João Goulart foi deposto pelos militares e Jango refugiou-se no Uruguai. Aqueles que tentaram resistir ao golpe militar sofreram uma dura repressão. Para cobrir o vazio de poder, uma junta militar assumiu o controle do país. No dia 9 de abril foi decretado o Ato Institucional número 1, dando poderes ao Congresso para eleger o novo presidente. Ao contrário de algumas ditaduras, o regime militar brasileiro ele quis passar uma aparência de normalidade e o Congresso Nacional ele foi mantido aberto por 2 anos. Bem, então, agora que foi possível compreender melhor o contexto desse período, iremos falar sobre a Constituição feita neste período. A Constituição de 1967 foi a 4ª Carta Magna brasileira e a 3ª do período republicano. Ela entrou em vigor em 15 de março de 1967. Apesar de ter sido promulgada pelo Congresso Nacional, como foram outras cartas com caráter democrático, a Constituição de 1967 consolidou o regime militar no Brasil, tendo como marca o autoritarismo e a reversão dos princípios democráticos preconizados na Carta de 1946. O texto foi diversas vezes emendado, por meio de atos institucionais e atos complementares, decretados entre 1964 e 1969. O mais conhecido deles foi o Ato Institucional número 5, que levou ao fechamento do Congresso Nacional, à suspensão de direitos e garantias do cidadão, à proibição de reuniões, à imposição da censura, aos meios de comunicação e expressões artísticas, a suspensão do habeas corpus para os chamados crimes políticos, a autorização para intervenção federal em estados e municípios e decretação de estado de sítio. Então, interviram nos estados e municípios sem as limitações previstas na Constituição, a cassar mandatos eletivos e a suspender por 10 anos os direitos políticos de qualquer cidadão, a decretar o confisco de bens de quantos tenham enriquecido ilicitadamente. Na questão política, com o golpe, o Estado proibiu o voto direto para presidente da República e representantes de outros cargos majoritários, como governador, prefeito e senador. Assim, o voto direto era possível apenas para deputados federais, estaduais e vereadores, que eram de apenas 2 partidos opostos. Podemos então concluir que esse período foi de forte repressão e muito autoritarismo, em que a população não tinha direito aos seus votos, direitos civis, políticos e sociais garantidos, tampouco tinham direito de expressar suas vontades.